No thriller psicológico A Cirurgiã, o jogo é de alto risco. Ambição e vingança se tornam armas poderosas. Vamos mergulhar fundo na rota de colisão fatal entre duas mulheres brilhantes. Para entender essa trama complexa, a gente vai seguir alguns passos. Primeiro, conhecer as protagonistas. Depois, ver como os mundos delas se chocam. Explorar as consequências que, olha, são devastadoras. E, por fim, acompanhar o inevitável acerto de contas. Então vamos começar pela Paula Fusilier. Ela é uma promotora e os objetivos profissionais dela acabam se misturando de um jeito muito perigoso com uma vingança pessoal. Tudo começa com o caso que a Paula tem com um candidato a prefeito, o Derek Burkett. No início era só um degrau na carreira, sabe? Uma ponte para o poder. Mas isso muda e vira uma obsessão total quando ele se recusa a largar a esposa. E é aqui que a gente entende o conflito dentro da cabeça da Paula. A ambição profissional, que antes era o foco, fica completamente de lado. Agora, o que manda é essa fixação doentia na esposa do amante dela. Essa obsessão faz com que ela passe por cima de várias barreiras éticas. Ela pressiona o investigador dela, o Adam, e começa a distorcer a lei para servir aos próprios interesses. Agora vamos mudar o foco para o alvo da Paula, a doutora Anne Welle. Ela é uma cirurgiã super renomada com uma carreira impecável que está prestes a ser destruída por um fantasma do passado. O estopim de todo esse conflito é a morte inesperada de um paciente. À primeira vista, parece só uma daquelas complicações trágicas da medicina, né? Mas não é bem assim. Pois é, a verdade, que vem dos pensamentos da própria Anne, é bem mais sombria. O Dunnigan era, na verdade, o estuprador da irmã dela. A morte dele não foi um acidente, foi um ato de justiça deliberado. A morte do Caleb Dunnigan acaba sendo o gatilho que coloca essas duas mulheres poderosíssimas numa rota de colisão, uma colisão direta e totalmente destrutiva. O que começa como uma vingança pessoal da Paula, em questão de dias, vira uma guerra. Uma guerra profissional e jurídica sem tréguas. E aí acontece uma reviravolta daquelas. A Anne não só se sai bem na audiência, como o jogo vira completamente. O principal acusador dela é que acaba suspenso. É uma vitória para a cirurgiã, claro, mas é um golpe que deixa a Paula ainda mais furiosa. Essa perseguição implacável da Paula, totalmente fora dos padrões éticos e dos procedimentos, começa a ter consequências reais, devastadoras e, pior, irreversíveis. Enquanto o investigador dela, o Adam, estava ocupado sendo desviado para o caso da doutora Wiley, a testemunha infantil que ele tanto tentava proteger, um menino chamado Simon Dignan, é assassinada. As palavras do Adam são pesadas e mostram o custo humano catastrófico da obsessão da Paula. O foco dela na vingança pessoal levou diretamente à morte de um garoto de só 11 anos. E esse confronto entre os dois deixa bem clara a diferença de visão de mundo deles. Mostra o quão longe a Paula se desviou dos princípios de justiça que ela um dia jurou defender. Bom, ações como essas não ficam impunes, né? E tanto para Paula quanto para Anne, a hora do acerto de contas finalmente chega. O chefe da Paula, um cara chamado Hobbs, descobre a investigação clandestina dela e, para piorar, descobre que ela está tendo um caso com o marido da mulher que ela está investigando. A carreira dela simplesmente desmorona. Ela é suspensa na hora e recebe um ultimato, 24 horas para justificar tudo o que fez. Se não conseguir, ela perde tudo. A Anne até é inocentada pelo hospital, mas essa vitória não traz paz nenhuma. Pelo contrário, ela fica com uma paranoia profunda e com algumas perguntas martelando na cabeça. Mesmo tendo vencido, a Anne não consegue relaxar. Ela percebe que agora é a vez dela começar a própria investigação para entender quem são essas pessoas contra ela e qual é a verdade por trás do que aconteceu na sala de cirurgia. E tudo isso nos leva à questão central da história, a sua grande ambiguidade moral. Fica a pergunta no ar: quem é o verdadeiro monstro aqui? A cirurgiã, que mata em nome do que ela acredita ser justiça, ou a promotora, que joga a justiça pela janela por causa de uma vingança pessoal?